Bem-vindos a um novo episódio do ApeironCast. Hoje nós vamos falar sobre um exame simples, fácil de realizar no consultório e muitas vezes negligenciado, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que mostra a fotografia do seu coração naquele momento e pode salvar vidas. Aqui no consultório, nós fazemos dois tipos de eletrocardiograma e eles são realizados pela nossa enfermagem. Como é que você faz para fazer os exames de eletrocardiograma aqui no consultório? É difícil? O paciente tem medo? Como é que é, Janaína? Nós temos pacientes de todas as formas, né? Alguns sentem medo, alguns até nunca realizaram um eletro, pacientes até com idade mais avançada, às vezes falam assim, isso dói, isso dá choque, mas eu tento acalmar o paciente, explicar sobre a realização do exame. É claro que o eletro, ele é um exame muito fácil de ser realizado, mas requer técnicas, né? E tem que ser feito de uma forma correta para garantir o resultado final do exame. E dá choque? Não dá choque. Pelo menos o da atualidade, não. Não sei os de antigamente. No eletrocardiograma, na sua visão, ele tem uma utilidade? Ele é útil no dia a dia? Você tem vivência de pegar aqui no consultório eletros que fizeram diferença no diagnóstico ou na condução do paciente? Com certeza. É muito fácil, né, a gente pegar um eletro bonitinho e falar, tá tudo ok. Então, quando aparece algo diferente, a gente nota, opa, tem alguma coisa errada. Eu vejo o eletro como uma partitura de música, como se fosse mesmo uma partitura para uma grande orquestra do corpo, né? Se as notas estão sendo tocadas no tempo certo, se a pausa está no lugar certo. Então, logo que a gente visualiza algo de errado, eu logo, doutora, tem alguma coisa nesse eletro. Você deve se lembrar de vários casos que nós tivemos aqui na clínica. Um caso que eu acho que me marcou foi de um senhor idoso que veio, inclusive, sozinho na consulta, coisa que a gente não aprova, né? O idoso deve vir acompanhado na consulta, e ele veio para fazer uma avaliação de risco cirúrgico. E você veio assustada com o eletro, quando nós fomos ver, ele tinha um bloqueio atrioventricular total. Esse paciente, ele mobilizou toda a clínica para nós podermos agilizar o atendimento dele hospitalar imediato para a implantação de um marca-passo, porque era urgente. Estava batendo 35, 34 batimentos por minuto o coração deste idoso. E ele estava se sentindo cansado, né? É a idade, mas não é bem assim, né? Tinha uma doença de base que foi imediatamente identificada. Mas graças a Deus que hoje ele está bem, né? Ele já retornou ao consultório, mas nós também temos outros casos, né? De pacientes, inclusive mais jovens, né, como, não sei se você lembra, né? O caso daquele paciente não é legal citar o nome do paciente, mas da fibrilação atrial. Ele veio também, né, para um risco cirúrgico também. Esse paciente também nos tocou, não porque a fibrilação atrial seja um risco iminente, né? Uma arritmia que pode causar AVC, ela aumenta o risco de derrame na pessoa. E era um paciente jovem que tinha uma fibrilação atrial instalada, não tinha percebido isso, mas o risco dele ter um AVC era iminente. Aí tivemos que fazer a introdução do anticoagulante, que é um remedinho que faz com que ele diminua a chance de ter um AVC, e também caminhamos para um procedimento que chama ablação, devido à idade dele, para curar essa arritmia e ele poder voltar às suas atividades normal. E deu tudo certo também. Calhou que deu tudo certo, né? E a maioria, simples eletro, né? Exatamente. A pessoa às vezes fala assim, o eletro eu acho que não tem utilidade nenhuma, porque na maioria das vezes o eletro tá bom, né? Então a pessoa, isso não tem utilidade nenhuma e eu tô com sintomas. Mas né? O eletro, Janaína, ele, às vezes a pessoa pergunta pra gente assim, que ele é muito rápido, né? Sim. É uma tira. O que é o eletrocardiograma? O que é um eletrocardiograma?
O eletrocardiograma, eu costumo fazer uma analogia para as pessoas entenderem o seguinte: o coração como uma casa. Quando você vai construir uma casa, você tem a estrutura, que são as paredes da casa, você tem a parte hidráulica, que são os canos que levam a água e fazem a drenagem da casa, e você tem a parte elétrica, que é a energia da casa. Não é? A casa, para ser um lar, ela tem que funcionar com esses três sistemas. O eletrocardiograma, ele é o registro da parte elétrica, do funcionamento da elétrica do seu coração. Então, se a eletricidade do seu coração não está funcionando, a sua casa vai mal. Alguma coisinha ali precisa fazer para corrigir, né? Às vezes tem mais de um probleminha, mas ele ajuda a gente a detectar naquele momento. Um eletro normal não significa ausência de doença, mas eletro alterado precisa ser investigado. É isso que a gente sempre fala, não é? Sim, eu estou tão ansiosa para contar para todo mundo da novidade, né, que chegou para a gente aqui na clínica, que é um novo aparelho de eletro, que tem facilitado muito os nossos atendimentos, tanto aqui na clínica, como no lar das pessoas, nas nossas visitas domiciliares, principalmente para aqueles pacientes que têm uma dificuldade maior, né, de estar numa posição ou de ficar quietinho. Então, mais para frente, a gente vai estar apresentando esse aparelho aqui para vocês, que é muito bacana. Até porque a eletrocardiografia evoluiu conforme os anos, né? Muito. E uma das coisas que você me falando dessa nova tecnologia que nós adotamos aqui no consultório, me lembrou daquele paciente jovem, né, que precisou desse exame porque ele teve um desmaio, uma síncope, né? Fez todos os exames básicos, teste de esteira, ecocardiografia, fez Holter, que é aquela monitorização nas 24 horas, mas não se viu nada. E a hora que ele ficou um dia com o equipamento, a gente detectou que ele teve uma arritmia, mandou para fazer uma ressonância, passou mal na ressonância, salvamos a vida dele. Era uma arritmia que dava morte súbita, né? Sim. Então foi uma morte súbita evitada aí pela essa nova tecnologia, aparelho, né? E eu lembro quanta dificuldade a gente tinha, né, de fazer as nossas visitas domiciliar com aqueles equipamentos enormes, cheios de cabo, cheios de fio. Às vezes algumas casas nem tinha uma tomada específica para aquele aparelho, a gente tinha que levar um adaptador. E hoje a gente tem tanta facilidade, né, tanta coisa nova tem surgido, e a gente procura sempre estar com os melhores equipamentos para poder atender os nossos pacientes com eficiência. Sim. E você vê, por exemplo, necessidade de um paciente estar fazendo eletro todo ano? Com certeza. Eu acho muito importante porque, às vezes, tanto com sintoma ou sem sintoma, é importante a pessoa fazer um check-up, não só na parte cardiológica, mas também nas outras áreas da saúde, né? Ter que manter o que a gente costuma falar, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Então, às vezes, a pessoa usa muito aquele termo, vou procurar um médico, vou fazer exame para quê? Eu estou bem, justamente para continuar bem. Existe algumas angústias nos pacientes sobre os bloqueios de ramo. Isso é uma coisa bem médica e eles não sabem expressar muito bem, mas às vezes vem com um diagnóstico de bloqueio de ramo. O bloqueio de ramo pode ser um achado muito incidental, assim, ocasional. Eu vou lá, faço um eletro e tenho um bloqueio de ramo. Se o bloqueio for de ramo direito, é uma área de investigação que a gente faz, mas normalmente preocupa menos o médico. Se for um bloqueio de ramo esquerdo, nós temos uma preocupação maior. Eu me lembro que uma paciente veio para fazer um check-up, era uma paciente de 50 e poucos anos, no período da menopausa, e ela teve um diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo. O ecocardiograma estava normal, mas ao fazer o exame de cintilografia, a gente demonstrou que ela tinha uma veia entupida no coração.
Nessa veia entupida foi para o cateterismo, do cateterismo foi uma cirurgia, porque ela nem teve condições de colocar stent aos 50 e poucos anos de idade. E tudo partiu de um exame de rotina, né? Uma curiosidade que talvez você não saiba, nem os nossos, vamos dizer assim, ouvintes do podcast, é que o Japão ele obriga todas as escolas a fazerem eletrocardiograma das crianças uma vez por ano. Então, assim, na infância a gente já pode identificar algumas alterações no eletro que são fatores de risco para a investigação de outras doenças que podem vir. Inclusive, a gente estava comentando aqui essa semana o tanto de jovens, né, que tem aparecido aí com problemas cardíacos e por essa mesma questão, assim, de, sou jovem, né, vou fazer um exame para quê? Mas realmente está sendo mais exigido de empresas, né, tanto no admissional também, algumas empresas, algumas escolas, jovens esportistas, né? E, inclusive, falando em jovens esportistas, já tivemos casos aqui também, né? Da gente detectar no eletro e você pedir exames complementares para poder liberar esse jovem para poder fazer uma atividade mais intensa, vamos dizer assim, né? Uma preocupação que eu tenho muito é que as pessoas acham que se prevenir não é necessário, né? Só quando há um evento, porque a gente mora numa cidade pequena, e aí quando há um evento, como houve recentemente 2 eventos cardíacos na cidade, aí o consultório, né, vem, todo mundo quer vir fazer o exame e tal, mas gente, após os 35 anos de idade, eu já considero obrigatório uma visita ao cardiologista, pelo menos uma, para ver como é que está a sua saúde e o seu estilo de vida. Nós somos um grupo, uma equipe que trabalha com promoção, prevenção e cuidado de doença crônica. Isso inclui doenças crônicas do coração, doenças crônicas metabólicas, doenças crônicas renais. A gente tem também como avaliar, orientar, encaminhar doenças crônicas pulmonares. Então, é importante que a gente comece cedo para evitar as consequências dessas doenças ao longo da vida da pessoa. Você envelheça melhor. E falando nisso, nós tivemos casos aqui em que o eletrocardiograma foi fundamental para descobrir outras doenças, né? Com certeza. Né? Que não cardíacas, porque o coração ele é um órgão central e às vezes uma coisa que eu estava falando aqui hoje de manhã, cada um tem o seu eletro. O eletro é uma impressão digital, né? Porque o coração da pessoa ele está numa posição que é só dela, ele tem um tamanho que é só dele, ele tem espessura que é só dele, tudo isso influencia na leitura do eletrocardiograma. Mas ele se modifica de acordo com a doença que a pessoa tenha, ou se modifica de acordo com o ambiente, vai afetando a saúde dessa pessoa. Então, eu me lembro muito bem de um paciente que veio aqui, eu falei para a Janaína, Jana, esse eletro aqui tem alguma coisa de potássio, esse paciente está com potássio baixo. Eu liguei para o coordenador do pronto-socorro, chegou lá, o potássio estava 2,5, o paciente foi internado, e aí a gente descobriu que esse paciente tinha um adenoma de suprarrenal, que fazia cair o potássio e foi para endocrinologia. Não era um paciente propriamente da cardiologia, vinha em tratamento de hipertensão, mas a doença era metabólica, né? E alterações no exame de sangue, né? E alterações no exame de sangue vista no eletrocardiograma. Outra coisa também da metabólica que aparece muito é a questão do hipotireoidismo, né? Às vezes a pessoa vem aqui com o coração batendo lento, não sabe por quê, é a tireoide que não está funcionando muito bem. Então, o eletrocardiograma tem várias aplicações. Pacientes renais em diálise,
que a gente faz o eletro, começa a largar o eletro, opa, o potássio subiu demais, o potássio caiu demais, a gente sabe que vai ter alteração estrutural ali no coração ou elétrico por causa dos eletrólitos que mudam muito rapidamente, né? Então é um exame de extrema utilidade, né? E ele tem que ser bem avaliado também, né? Tem que ser olhado com atenção, porque às vezes eu vejo, principalmente aqui na clínica, a doutora lá faz os cálculos, né? Eu já envio o eletro para ela, ela faz os cálculos, que às vezes um quadradinho daquele ali, tá, a diferença tá ali, o probleminha tá ali. Então, assim, tem que ter uma atenção, né? Tem que ter um olhar bem atento para poder identificar. Bem lembrado, Jana. A questão do idoso com o uso de múltiplas medicações podem alterar o intervalo QT no eletro, né? Isso predispõe à arritmia que pode parar o coração deles dormindo. E a gente consegue saber se há alguma medicação, principalmente psicotrópico, que é muito comum em idoso. Eu vou tomar remédio para calmante, eu vou tomar antidepressivo, tem que tomar muito cuidado, porque eles são pacientes polimedicados. A gente tem uma mudança fisiológica com a idade muito importante, às vezes a gente tem retenção do remédio muito tempo no organismo, e isso vai alterando a parte elétrica do coração também. Bem lembrado, já peguei pacientes aqui com alargamento de QT por uso de medicação, vários, né? E a gente vai fazendo a condução de redução de medicação e tudo, é muito importante. Mas tem uma outra coisa que eu quero te perguntar. Para a gente fazer o diagnóstico correto, é preciso fazer o eletrocardiograma com a técnica correta? Com certeza, faz toda a diferença. Você já pegou eletrocardiograma de outros lugares com eletrodo trocado? Com certeza. E eu falo assim, que nós, enfermeiros e técnicos, na maioria das vezes, quando a gente está num estágio, né, e a gente entra no hospital para poder aprender as técnicas e outras coisas, eu não vi muito eletro no meu estágio. Não vi muito eletro. Então, tipo assim, você vai trabalhar no hospital, às vezes em outro setor que não exige você fazer ou realizar um eletro, ou ensinar um eletro para a sua equipe. Eu falo sempre com a doutora que, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu mesmo já fiz muito eletro errado, porque o próprio aparelho de eletro, ele já vem com o desenhozinho lá. E às vezes aquele desenho, ele não é o correto, porque a anatomia do corpo da pessoa também muda, né? Então, às vezes, logo no começo que eu vim trabalhar na clínica, a doutora, olha, vamos fazer assim, ensinando as técnicas corretamente, as medidas, a localização. Então, a gente toma muito esse cuidado, porque eu já troquei eletro também, já troquei o cabo, o eletrodo, né, de lugar. Então, a gente tem que ter toda a atenção, porque o exame, apesar de simples, ele vai identificar algo ali que pode ser crucial para a saúde do paciente. Ou você criar uma doença, né? Exatamente. Você cria um bloqueio, você cria um desvio de eixo, você cresce o coração da pessoa pela colocação de eletrodos errados ali, né? Eu tenho, e assim, o nível de conhecimento e interpretação, ele vai aumentando conforme você vai se especializando. Então, nós temos pessoas que são considerados eletrofisiologistas ou arritmologistas, que são pessoas que elas dominam filigranas daquele eletro, né? Coisa assim. E eu me lembro de uma vez que eu falei assim, não, esse eletrodo está errado, não tem condição. E eu mesma fiz o eletro, estava no hospital. E a pessoa veio com aquela conformação de eletrodo errado. E eu mandei para um grupo de colegas médicos, onde tem arritmologistas, e uma delas, que é uma argentina, uma pessoa assim, uma sumidade, ela virou para mim e falou assim, essa pessoa acabou de fazer um pneumotórax, você pode ir lá olhar, e realmente ela tinha um colabamento de pulmão ali. Pelo eletrocardiograma, ela suspeitou que isso estava acontecendo, né? Então, acho assim que a gente deve começar a valorizar os exames simples. Sim.
E não só você comentou a respeito, né, do exame, da técnica ser bem realizada, o antes também, né, a higienização do local para você ter uma boa condução, né? Eu já peguei pacientes que às vezes eu não conseguia o sinal, principalmente nesses aparelhos mais antigos, quando a gente ainda usava perinha e você tinha que ficar girando porque o traçado estava saindo todo torto. Então você ia lá com a gazezinha, fazia aquela higienização para dar uma escamadinha e você vê que faz toda a diferença no traçado. Então tudo é importante, né? Nada pode ser feito de forma desleixada. E agora, eu acho que a gente já dominou todas as dúvidas, né? Não sei se alguém teria algum outro tipo de dúvidas que nós não pensamos, né, a respeito da apresentação deste exame, que é um exame que é feito com uma tira que dura 10 segundos, essa tira, né, de registro, você registra em 10 segundos, e a gente tem uma leitura da forma como a rede elétrica do coração está funcionando, e com isso a gente consegue imaginar, reconstruindo eletricamente, como que esse coração está. Se ele está maior do que o normal, se ele está com um desvio, com uma cicatriz. Então, a eletricidade não podia passar onde passou, passou por outro lugar, é um bloqueio. E se tem alguma falta de ritmo no pulso daquele coração. Então, é um exame importante, fácil, rápido, barato, o custo é baixo e que pode ajudar muito. Para finalizar, antes da Janaína falar sobre a nossa nova tecnologia, eu queria dizer para vocês o seguinte: exames não trata, não cuida, mas eles apoiam a decisão médica. É por isso que a gente realiza. Obviamente, a escuta qualificada, o exame físico do paciente, eles vão determinar suspeita diagnóstica. E quando a gente tem um exame bem realizado, mesmo que seja simples, fácil, barato, antigo, ele pode apoiar a nossa decisão terapêutica naquele momento. Mas o principal é o cuidado e a escuta e o acolhimento do paciente. Essa que é a nossa missão aqui na clínica. Não é? Você quer deixar uma mensagem final? A mensagem final é sempre o cuidado, né? Nós recebemos aqui pacientes, né, com problemas cardíacos, ou hipertensão, ou problemas mais graves, miocardiopatias, entre outras. E às vezes o familiar ele pensa assim, não tem necessidade de eu fazer, não é porque realmente não é porque um familiar tem uma doença que outro vai ter, mas é importante, né, que faça, né, porque já tem um histórico familiar, então é importante essa prevenção. Faça um exame pelo menos uma vez no ano para você que não tem nada, se cuide, porque a vida é agora. É agora. Você sabia que o eletrocardiograma, quando ele foi criado em 1903 pelo Wilhelm Einthoven, ele pesava 270 quilos, Nossa. Ocupava 2 salas e precisava de 5 pessoas para operar? Era praticamente uma câmara de tortura, né? Praticamente. Então, como que era feito? Não tinha as derivações do peito, as precordiais, eram só as derivações periféricas. Então, a pessoa se postava em frente ao equipamento com a perna esquerda dentro da salmoura, os 2 braços dentro da salmoura, e tinha os fios de prata com cristais de quartzo que fazia o registro da parte elétrica do coração, e não podia ter vibração nenhuma. O pessoal hoje pergunta assim, tem que tirar o relógio. Tá? Na época tinha que ser assim, isolamento total, porque qualquer vibração dava alteração no registro do eletrocardiograma. E o eletro foi evoluindo, né? Depois ele evoluiu para o eletro tipo quimógrafo, que registrava num equipamento que rodava, assim, era grande.
Depois para a agulha térmica, e esse da agulha térmica era extremamente sensível. Eu mesma trabalhei com esse eletrocardiograma muitos anos, aí sim tinha que tirar tudo. Não podia ser maca de metal, tinha que ser maca de madeira, brinco, colar, relógio. Se tivesse metal na pessoa, dava interferência. E aí foi evoluindo. Hoje, o eletrocardiograma não sofre mais interferência de registro nenhum. Nós tivemos um eletrocardiograma aqui, que ele era de registro corrido, né, com 6 derivações. Depois passamos para aquele da folha de caneta, né? E depois para o de computador, o registro do eletrocomputadorizado, que é o que a gente mais usa atualmente, também não tem interferência nenhuma. E agora, graças a Deus, há tanta evolução, né? Porque eu estava muito ansiosa para mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui na clínica e, como dizem as blogueiras, mimimei. Mimimei não, fui mimada, né? Com esse eletrocardiograma incrível. Ele é um aparelho italiano de 12 derivações, o que facilitou muito nas nossas visitas domiciliar, porque um dos nossos grandes desafios, né, era ter que fazer uma visita domiciliar, levar todo o equipamento, sem falar que aquele monte de cabo incomodava muito. E aí chega essa coisa mais linda do universo, né? Que é esse aparelho de eletrocardiograma de 12 derivações, que ele é usado de uma forma muito simples, rápida, bem mais rápida do que esses aparelhos que nós usamos hoje em dia, né? Nós já temos um aparelho intermediário, mas que também requer de cabos, de eletricidade, e esse não. Uma das facilidades desse aparelho é que ele não precisa ser ligado na tomada, né? Ele é recarregável, então você prepara ele, né, para poder fazer uma visita domiciliar, carrega, e você coloca na parte do peito, não precisa usar os membros inferiores, nem superiores, só na região precordial aqui, e você consegue fazer as 12 derivações desse aparelho. Ele é um aparelho com design incrível, né? Como todo italiano faz. E eu acho que o grande diferencial para a parte médica é que nós podemos ter laudo em tempo real com ele. Então, se a visita domiciliar da enfermagem exigir que seja feito um eletrocardiograma, ela pode enviar para mim imediatamente, em tempo real. Eu vou ter acesso ao registro do eletrocardiograma e poder orientar o que vai ser feito com aquele paciente. Assim como as visitas domiciliares são feitas por profissionais não cardiologistas. E se eles precisarem do registro do eletrocardiograma, vai chegar o registro em tempo real aqui, e um dos especialistas, né, tanto eu quanto o Dr. Rubac, vão poder ter acesso à informação desse eletrocardiograma e já fazer a conduta naquele momento, né? E nós preparamos um vídeo que mostra as diferenças entre o equipamento mais antigo e o DeHart, para vocês verem como houve uma evolução e quais são as vantagens que o paciente tem com essa nova tecnologia aqui. Vamos lá? Vamos ver o vídeo?
A tecnologia não cura, não cuida, mas ajuda. O cuidado é o paciente no centro com acolhimento da escuta, mas o eletrocardiograma consegue nos ajudar a ter algumas decisões terapêuticas importantes. Então, eu chamo você que ainda não fez o seu check-up para vir conhecer a nossa clínica e o exame de eletrocardiograma em loco, aqui mesmo. E para você que é da área de saúde ou não, se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o assunto que foi falado hoje, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai responder vocês. E para vocês, enfermeiros, vamos nos especializar. Enfermagem não é só troca de curativo, não só cuidar da equipe, nem fazer medicação. A gente precisa se atualizar. E já estamos nos preparando há mais ou menos 1 ano e meio para um curso que vem aí, que é o curso de eletrocardiograma para enfermeiros. Então, se você tem interesse, nos procure também. Curta, compartilhe com seus amigos se você gostou do nosso conteúdo e nos siga nas redes sociais. Muito obrigada, até o próximo episódio. Até mais!